A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe onde ele está. Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha tido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interroga-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interroga-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Quem é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não o escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso não quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderá fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o está vendo, e é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse:
Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, não vemos, e os vossos pecados permanecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a leitura de hoje é um pouco comprida, mas é uma leitura que nos repete 5, 6, 7 vezes a cura deste homem. Este homem que foi curado por Jesus, e desde nascença, ali ele nos apresenta que o julgamento desses homens era que quem nascesse cego era condenado por Deus. E Jesus disse que não tem nada a ver isso, que era pelo contrário, era para manifestar a glória de Deus. Então, diante de uma enfermidade de nascença, Deus manifestará a sua glória. De que forma? Nós temos que crer e deixar Deus agir. Muitas vezes as situações vêm para nos curar, as pessoas ao redor, para valorizar. Muitas vezes vêm para amar mais as pessoas. Muitas vezes vêm para que seja manifestada a glória de Deus, os milagres. E quando isso acontece, nós precisamos crer que Ele é Deus. Então, queridos irmãos, nesse crer que Jesus é Deus, é a pergunta de nós para hoje. A leitura é um pouco comprida, então nós vamos economizar as palavras aqui no nosso Lectio Divino, mas nós colocamos aqui: eu creio que Jesus é Deus. Nós sabemos dos milagres dele. Você já presenciou algum milagre de alguém na sua vida e a pessoa falou: olha, isso aqui humanamente não tem como, é só algo divino, e você presenciou isso e continuou ainda duvidando que Deus é Deus, que Deus existe? É este mover desses homens. Eles viram ali um milagre, eles viram que esse homem era cego de nascença, mas eles continuaram duvidando. E como que nós humanamente continuamos duvidando? Quando nós nos entregamos para Deus. Não nos entregamos. Quando eu tenho meu coração duvidoso, eu deixo de seguir Deus, eu deixo de seguir os sacramentos, eu deixo de ir à Santa Missa. Para mim a vida é tanto faz. Então muitas pessoas são como esses fariseus, e Jesus alerta ali: vocês estão vendo, mas vocês estão fazendo de conta que não estão vendo. Então para vocês o pecado continua. Mas se eu peco por ignorância, por não saber de nada, que Jesus é Deus, por a minha ignorância, realmente Deus vê também. Então, queridos irmãos, quando nós sabemos e ainda continuamos duvidando, continuamos fazendo as coisas erradas, pecando, nós estamos dando uma resposta que nós não acreditamos em Deus. Por quê? Porque se eu acredito em Deus, que Jesus é Deus, tudo que Ele me pede, tudo que eu ouvi dizer, eu tenho que colocar em prática. Foi o nosso Lectio Divino de hoje. Nós justamente falamos isso. Quando que foi o nosso primeiro encontro pessoal com Deus? Quando que eu comecei a acreditar que Jesus é Deus? E a nossa resposta foi: eu e Mateus, nós estamos aqui juntos, Nós estamos no Retiro da Renovação, nós estamos aqui num quarto de um hotel, e com a graça de Deus nós meditamos juntos. E nós colocamos, ele colocou que ele já foi um milagre da vida dele, e que Deus se apresenta para ele de várias formas. Ele se apresentou para ele no juvenil, e onde que fez ele aumentar a fé dele, crer que Deus é Deus, mas ele é Deus do milagre, e o milagre da vida dele. E eu também coloquei assim, que eu sempre ouvi falar de Deus desde a minha infância, tive problemas onde que eu desacreditei de Deus, diante assim dos humanos, das coisas que aconteciam ao meu redor, mas depois Deus me trouxe de volta, me mostrando o amor, num acampamento em 2008, ali eu tive um encontro com ele, e ali naquele encontro eu falei que tudo que ele me mostrasse que não era certo, eu ia mudar na minha vida. Então eu comecei a crer realmente em Deus nesse encontro no acampamento, Deus vivo no meu coração. E aí, irmão, a gente lá presenciou milagre, a gente presenciou o testemunho. Então assim, isso trouxe para nós um caminhar com Deus. O milagre na nossa vida não pode ser simplesmente para buscar o milagre. Eu estou doente, eu sou curado e não vou mais para Deus, não estou nem aí mais para Deus. Então quando eu creio que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, eu faço dele Deus da minha vida, eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, eu dou uma resposta que Deus é Deus, e isso significa que nós estamos vendo Deus, nós estamos conseguindo enxergar com os nossos olhos da fé. Coloca a mão no teu coração hoje, e diante desse agir, foi o que nós meditamos hoje. Jesus, ele limpa os olhos desse homem, pedindo para ele lavar. Ele coloca ali uma lama com a sua saliva, mas ele pede para ser lavado.
Então, irmão, muitas vezes nós precisamos enxergar com os olhos da fé, lavando nossos olhos, tirando aquelas coisas que não nos deixa ver Jesus como Deus. Talvez é o nosso pecado, talvez as situações adversas, talvez até uma desconfiança de Deus por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação da tua vida. Mas hoje o Senhor está lavando os nossos olhos, fazendo a gente enxergar que Ele é Deus, que Ele é amor, que Ele é bom o tempo inteiro, e que todas as coisas que acontecem ao nosso redor, que é a divergência do bem, que é o mal, não vem de Deus. E que o teu agir, o teu coração hoje vai começar a compreender que o nosso Deus é um Deus do amor. O nosso Deus vai mostrar para nós o caminho da verdade. E diante desse mostrar para nós, deixe que Ele lave os seus olhos hoje. De que forma? Dando um passo na fé, indo até como diz ali, vai lá e lava teus olhos. Então nós precisamos acreditar em Deus, é uma resposta de fé. Quando Ele pede para nós fazermos algo, nós temos que dar essa resposta, acreditar que o milagre vai acontecer diante de uma resposta da minha fé, diante de eu acreditar que Deus está cuidando de mim, diante de eu acreditar que Deus está cuidando da minha família. E isso é uma resposta de fé, porque eu creio que o Senhor é Deus. E neste momento, Senhor, levantando as nossas mãos, nós pedimos que toda limpeza espiritual venha na nossa vida, para que a gente possa te enxergar como Deus, como sendo o nosso Deus, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos cura, um Deus que nos liberta, um Deus que nos faz enxergar a verdade. Por isso, Senhor, nós te pedimos que neste dia, cada um de nós consigamos enxergar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida, e que nós possamos limpar todas as situações nesse dia de hoje, que nos afasta de enxergar a verdade, que nós não consigamos enxergar como esses fariseus viram o milagre, mas não quiseram acreditar que o Senhor era Deus. Mas eu peço, Senhor, que durante esse dia, todas as situações que precisam ser limpas da nossa vida, venha sido agir com o mover do Espírito Santo, para que a gente continue enxergando o Senhor, e que a gente creia que o Senhor é Deus na nossa vida, que a gente possa dar uma resposta de fé. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado